Oi, gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês, queridos? Bom, eu estava tendo uma conversa novamente sobre heteronormatividade, né, entre os gays. Alguns gays são chamados de heteronormativos por terem um comportamento hétero. Enfim, e aí eu queria novamente, né, falar sobre esse assunto. Mas antes de continuar, aquele recadinho bem rapidinho que eu dou sempre aqui. Para quem estiver chegando aí agora, já se inscrever no canal, deixarem um joinha, comentarem, por favor, indicarem o canal para os amiguinhos. Não esquecer do canal lá no Instagram. Galera do Instagram, não esquecer de se inscrever aqui também. Bom, é sabido que todas as sociedades do mundo consideram a heterossexualidade como a sexualidade correta, como a padrão, a norma, né? E ela é mesmo a sexualidade dominante, afinal de contas, a maioria, né, da população do mundo é heterossexual, e por conta disso ela acabou se tornando compulsória. As outras sexualidades, como homossexualidade, bissexualidade, acabaram se tornando desviantes dessa norma. Isso é muito claro para todo mundo. Então, sim, as sociedades são heteronormativas, a nossa inclusive, né? Algumas são mais que as outras, mas enfim, a nossa é bastante. E aí se faz uma pequena confusão. Eu estava conversando com uma pessoa que faz essa confusão entre sexualidade, em relação, né, à heteronormatividade, que faz essa confusão entre sexualidade e expressão de gênero. Porque não existe um jeito heterossexual de ser, muito menos um jeito homossexual de ser. Claro que a gente acaba, os homossexuais, por terem um pouco mais de liberdade em relação às expressões de gênero, acabam tendo um comportamento, muitas das vezes, não tão atrelado à masculinidade, que é uma expressão de gênero. Então acabou se associando essa maneira um pouco mais livre desses estereótipos de expressão de gênero, como se homossexuais tivessem, né, um comportamento mais feminino. E na verdade não é isso, né? A verdade é que alguns homossexuais, eles se libertam desse estereótipo masculino e acabam adotando algumas características dessa outra expressão de gênero feminino. Isso não quer dizer que eles estejam pretendendo tomar o lugar de uma mulher. Eles não estão tentando substituir uma mulher, né? Embora esse estereótipo seja muito ligado ao gay. Mais antigamente do que hoje em dia, né? Mas antigamente tinha muito isso de achar que homossexuais, que gays, né, estivessem tentando ocupar o lugar de uma mulher. E infelizmente alguns gays acabaram absorvendo essa narrativa e aceitando isso, e achando até que havia ali uma certa rivalidade entre eles e algumas mulheres, enfim, toda essa confusão. Mas voltando lá para a questão da heteronormatividade. Hoje, esse discurso passou a ser uma acusação, inclusive, de heteronormatividade, recai principalmente sobre homens gays, né? Principalmente. Eu, particularmente, nunca vi uma lésbica ser chamada de heteronormativa, um bissexual ser chamado de heteronormativo. Eu, particularmente, nunca vi. Não estou dizendo que não exista. Eu não vi. E se existe, é bem menos, porque em relação a homossexuais, a gays, né, isso é, assim, constante. Agora, a confusão é feita da seguinte maneira: as pessoas pegam um gay, né, que não se utiliza tanto desses estereótipos de feminilidade, dessas expressões de gênero femininas, e dizem que esse gay, ele é um gay heteronormativo. E aí vem outras acusações de padrãozinho, né, essas coisas todas. Tudo com o intuito de demonizar gays mesmo. Só que isso está errado, porque esse gay ele não é heteronormativo, né?
a não ser que ele esteja dentro do armário. Mas se ele não estiver dentro do armário, se ele for um gay assumido, e ele tiver lá um comportamento mais masculino, isso não faz dele um gay heteronormativo, né? Isso não tem nada a ver. Esse tipo de comportamento mais masculino não faz dele um gay heteronormativo. O que vai fazer dele um gay heteronormativo é ele estar dentro do armário ou se ele corroborar essa ideia de que a heterossexualidade seja a sexualidade normal, que todas as outras sejam desviantes. Alguns gays realmente pensam assim, mas isso independe dele ser um gay masculino ou não. A gente tem alguns exemplos aí. Nós tínhamos o Clodovil, né? Falei dele no outro vídeo aqui no canal. O Clodovil, por exemplo, era um gay heteronormativo. Mesmo ele sendo assumido e mesmo ele sendo extremamente afeminado. Mas ele era um gay heteronormativo. Por quê? Porque ele achava, mesmo sendo gay, que gays eram realmente inferiores, que gays deveriam reconhecer o seu lugar na sociedade, ou seja, abaixo dos heterossexuais. Sempre se declarou contra o casamento entre homossexuais, sempre se declarou contra as paradas de orgulho gay. Então, assim, mesmo quando ele entrou na política, que foi o primeiro deputado gay do Brasil, mesmo ali ele era contra a militância, contra a obtenção de direitos por homossexuais. Ele era contra que gays adotassem, que gays se casassem, essas coisas todas. Então, ele era um gay heteronormativo por conta disso. Nós temos outros exemplos. A gente tem lá o Agustín Fernandes, né, que é o maquiador da primeira-dama, miguxo de Damares. Ele é outro gay heteronormativo, embora seja hiper feminino. Inclusive já posou de maquiagem e tudo, né? Então, assim, ele é super feminino, é um gay assumido, mas é heteronormativo, porque ele, assim como Clodovil, tem o mesmo tipo de pensamento. Fernando Holliday, embora não seja lá um gay afeminado, pelo menos eu nunca percebi que fosse, ele é também assumido, mas é um gay heteronormativo, porque ele já assumiu várias vezes que também é contra todas essas pautas. Inclusive, ele disse que não faz sexo homossexual porque a Bíblia é contra, para vocês verem o nível de heteronormatividade do sujeito. Então, assim, esses sim são gays heteronormativos. Agora, um cara que ali não tem nenhum trejeito feminino, não tem essa expressão de gênero mais feminina, ele é um gay masculino, mas ele não é contra as nossas pautas, muito pelo contrário, então ele não pode ser considerado um gay heteronormativo. Até, primeiro, ele é assumido. Segundo, ele não se considera inferior, ele não se considera subalterno, né? Então, ele não pode ser um gay heteronormativo, porque ele rompeu a norma, né? Primeiro, se assumindo homossexual e, segundo, assumindo essa postura de igualdade. Então, nunca que ele pode ser heteronormativo. Então, as pessoas confundem, né, a questão da expressão de gênero com sexualidade. Heteronormativo refere-se à sexualidade e não às expressões de gênero. Então, não existe um jeito de se expressar heterossexual nem um jeito de se expressar homossexual, porque senão a gente estaria afirmando que a masculinidade ela é exclusiva dos homens héteros, e não é. Né? Até porque existem homens heterossexuais que são bem mais femininos inclusive do que muitos homens gays. Então, não, gente, não vamos confundir uma coisa com a outra. Então, assim, é ridículo simplesmente dizer que um gay masculino, um gay que não performa feminilidade, é um gay heteronormativo. Não é. Por essa característica, não é. Ele pode ser por ele estar dentro do armário, e aí ele está sinalizando que ele é heterossexual, e aí ele está se heteronormatizando, né? E aquele que é contra os direitos dos homossexuais, porque ele acha realmente que a homossexualidade é uma sexualidade desviante, é uma sexualidade inferior à heterossexualidade. Nesses dois casos, somente que ele pode ser considerado heteronormativo. Eu acho que ficou claro, né?
que não pode haver essa confusão, né? Que a gente não pode usar isso como uma acusação ao gay que não é afeminado, porque é disso que se trata, na verdade, né? Uma acusação, assim como dizer lá que o rapaz que faz academia, que fica com o corpo musculoso e que também tem essa expressão de gênero mais masculina, é padrãozinho, sabe? De uma forma jocosa, de uma forma depreciativa. Ele é só um homossexual e ele tem todo o direito de cuidar do corpo dele. Ele também sofre homofobia, sabe? Ele também teve lá e tem os seus problemas em relação à homofobia. A gente tem que parar de ficar inventando, sabe, acusações para demonizar uma parcela de gays que também sofre preconceito, gente. Todo mundo sofre preconceito. Para a sociedade não existem essas distinções, não. É todo mundo aquela palavrinha com V e aquela outra palavrinha com B, que muita gente insiste, inclusive, de ressignificar, e eu acho errado. Mas, enfim, isso já é papo para outro vídeo, que eu já até fiz aqui também. Já até falei sobre isso. Bom, espero que tenha ficado mais ou menos entendido. Se não tiver, comentem aí, por favor, e a gente vai conversando. Tá bom, queridos? Lembrando que amanhã tem vídeo novo, porque aqui nesse canal todo dia tem um vídeo novo, era isso. E até amanhã.